Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula. E a primeira coisa que eu quero estar abordando com vocês é sobre a questão dos determinantes, né? Vamos fazer mais um exercíciozinho aqui. E quando eu falo de determinantes, galera, eu vou falar dessa questão aqui, ó, desse desafio aqui que a gente tem para resolver. Olha só, na questão me fala assim: seja uma matriz M, né, A, B, C, D, em que A, B, C e D são números reais, e ainda continua, se os números A, B, C e D nessa ordem constituem uma PG de razão que o determinante dessa matriz é igual a. Então, ó, ele falou que esses números aqui é uma PG, né? Como é que eu escrevo uma PG, galera? Quem vai fazer o PISM aí? Como é que eu escrevo uma PG? Qual a ideia que vocês têm aí pra gente? Como é que eu escrevo uma PG? Vocês lembram a expressão de PG? O termo AN da PG, ele pode ser escrito como A, que multiplica Q, né? E esse Q está elevado a N menos 1, né? Q elevado a N menos 1. Porque o primeiro termo vai ser o próprio A, né? 1 menos 1, 0, então fica Q elevado a 0 que dá 1. E assim por diante vai ser os próximos termos. Então, se eu fizer os termos aqui, por exemplo, já que A, B, C e D são os termos de uma PG, então eu posso escrever o termo B, C e D a partir de A, né? Então, ó, meu A é o próprio A, né? Meu B vai ser igual ao A, vezes, como é o segundo termo, vai ficar 2 menos 1, 1. Então, meu segundo termo vai ficar AQ. Meu C vai ficar como? Meu C não é o terceiro termo, então vai ficar AQ ao quadrado. Meu D é o quarto termo, então vai ficar AQ ao cubo. Então, tenho aqui a minha matriz, né? Se eu for colocar isso na matriz propriamente dita, eu teria AQ, aqui AQ ao quadrado e aqui AQ ao cubo. Como é que eu faço para calcular o determinante dessa matriz? Essa matriz, no caso, 2 por 2. Como é que eu faço para calcular o determinante dela? Cri, 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 cri. Né? Tá. Olha aqui, você faz essa multiplicação aqui, né? Então, essa multiplicação você vai ter A ao quadrado, que é o cubo, e faz essa multiplicação aqui, né? Subtraindo. Então, ó, quando eu fizer essa multiplicação aqui embaixo, eu vou ter aqui A ao quadrado, Q ao cubo. Quando eu fizer essa multiplicação aqui em cima, eu vou ficar com também, ó, A ao quadrado, Q ao cubo. Então, o determinante dessa matriz aqui dá quanto? Dá 0. Tá? Então, resposta correta, 0 aí. Para nossa determinante, é uma matriz que envolve determinante que está envolvendo o conceito aí de PG, tá bom? Vamos lá introduzir um novo conceito. Hoje a gente vai falar sobre cofator. Só que antes de falar de cofator, gente, eu queria bater um papinho com vocês. Temos 30 pessoas aí conectadas, não digo online porque a maioria deve estar dormindo, né? E a gente tem um problema sério aí de muita gente que não está enviando atividade.
né? Muita gente que não está enviando atividade. Mandei ontem um arquivinho para vocês, falando aí os alunos que não enviaram atividade, e mandei o link onde vocês poderiam enviar até semana que vem, né? Então, e os pontos. Vai ser metade dos pontos distribuídos para quem entregar atrasado. Ou seja, se cada atividade valesse um ponto, né? Quem entregou atrasado, cada atividade para ele vai valer meio ponto, tá? Ah, Juan, mas eu entreguei e não está constando lá. O que que faz? Passa para o líder, né? Para o representante da turma aí. Aí o líder vai fazer uma listinha para mim, né? De cada pessoa aí. Por exemplo, fulano, atividade 1, 2 e 3. Cicrano, atividade 3, 4 e 5. E cada atividade, beleza. Para quê? Depois que você fizer estruturar aí quem é que está faltando atividade, quem, né? Vocês vão mandar aí para a sala, faz uma lista no WhatsApp, aí vocês fazem isso rapidinho, aí vocês vão me encaminhar que eu vou olhar, tá? Problema sobre conexão e não conseguir enviar atividade. Gente, vocês têm aí, eu posto atividade 7 dias antes, né, de vocês enviarem. Então, o que vocês têm que fazer? Se programar para não deixar para enviar para a última hora. Porque se der algum erro, internet, viajei, não sei o que, gente, vai entregar atrasado, né? Então, se programem, organizem aí, tentem, não está dando navegador, troca de navegador, atualiza, tenta fazer, está fazendo pelo celular, tenta fazer pelo computador, se está fazendo pelo computador, tenta fazer pelo celular, né? É muito raro os casos que dão erro, tá? Se costuma dar erro frequentemente no seu dispositivo, então provavelmente tem algo errado no seu dispositivo. Tá? Então tenta pegar aí o celular da mãe, do pai, do tio, do parente, do vizinho, para enviar a atividade. E grande parte dos pontos que tem lá de trabalho, gente, é distribuído em atividade, tá? Grande parte dos pontos de trabalho é distribuído em atividade. Por quê? Porque eu acho que o aluno que envia as atividades frequentemente, ele tem mais participação nas aulas, né, do que quem vai em uma aula e vai fazer um trabalho. Porque trabalho eu vou comer muito mais tempo de vocês, exigindo se eu fosse dar realmente um trabalho, né, que exigisse muito de vocês, né, para valer mais pontos, teria que ter uma exigência de tempo. E eu acho que tempo é uma coisa que vocês estão tendo muito, assim. Então, acho que vale a pena vocês repensarem aí a postura quanto às atividades que tem que entregar, tá bom? Quem não conseguiu enviar, vai enviando aí as que faltam, as que tudo direitinho aí para não se embananar no final, tá? Por quê? Lembre aí, ó, recuperação. Na recuperação, você só consegue recuperar ponto de prova, não consegue recuperar ponto de trabalho e atividade, viu? Então, pelo amor de Deus, não vem ficar ninguém de recuperação. Não. Muita gente na etapa passada ficou de recuperação por causa de quê? Por causa de entrega de atividade. E no final não conseguiu recuperar. Então, o que adianta? Vai fazer uma prova lá para ficar pagando, fazendo papel de besta, né? Então, vamos lá. Continuando nossa matéria. Vamos lá, a gente já falou sobre cofator. Então, ó, vamos pensar assim, eu tenho uma matriz quadrada, né? Essa matriz quadrada A aí, de ordem 2, e eu tenho aí o cofator, né? Então, ó, se eu tenho a matriz quadrada de ordem 2, o elemento ele representa assim, ó, A e J, certo? Com A minúsculo. Quando eu for representar o cofator, eu vou representar com letra maiúscula, A e J, né? E o cofator, como é que ele vai ser determinado? Ele vai ser determinado assim, ó. Eu vou pegar o menos 1, elevar a soma dos expoentes da linha e da coluna,
e multiplicar pelo determinante da matriz adjacente. O que seria essa matriz adjacente? Quando eu suprimo a linha e a coluna que eu estou pegando esse elemento. Vai ficar mais claro quando eu fizer o cálculo aqui. Ó. Por exemplo, eu quero o A1, certo? Um A1 é como se eu pegasse aqui, ó, linha 1, coluna 1. Né? Linha 1, coluna 1. Beleza, qual o determinante da matriz adjacente? Ou seja, quem é a matriz adjacente? É o que sobrou aqui, ó. Quem sobrou não foi o 7? Então, o que eu vou fazer? Menos 1, sempre o menos 1, sempre o menos 1. Menos 1 elevado à soma do i mais j. Então, 1 mais 1, 2. Então, vai ficar positivo. Então, vai ser 1 vezes 7, vai dar 7. E esse é o cofator do elemento A11. Deu para entender o cofator? Vamos fazer um A12. Como é que seria o elemento A12? A12, eu vou cortar a linha 1, né? Linha 1, coluna 2. Olha só, cortei essa e essa coluna aqui. Beleza. Quando eu faço isso, o que sobra não é o 5? Né? No caso aqui, o determinante dessa matriz aqui, o determinante dessa matriz unitária que é o 5, vai me dar 5. Então, eu tenho aqui menos 1 elevado a 1 mais 2, ou seja, elevado a 3. Esse valor aqui vai ficar negativo, né? Negativo vezes o 5. Então, negativo vezes o 5, isso vai dar menos 5. Então, esse é o cofator. Vamos continuar. Se eu quiser, então, determinar o cofator do elemento A21. Qual vai ser o cofator do elemento A21? Vou fazer a mesma expressão, ó, menos 1 elevado à soma 2 mais 1 dá 3, então elevado a 3. Elevado a 3, não é isso? Vezes o determinante da matriz adjacente. Vamos lá, quem é a matriz adjacente? Eu estou pegando o elemento linha 2, coluna 1, né? Linha 2, coluna 1. Quem sobrou aqui? Quem sobrou? Menos 4, né? Menos 4, beleza. Se sobrou menos 4, agora vamos fazer aqui, ó. Quanto que é menos 1 elevado ao cubo? Para quem não entendeu a parte do negativo e positivo. Quanto que é menos 1 ao cubo? Menos 1. Né? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Por quê? Porque todo número negativo elevado a um número ímpar é negativo. Então vai ficar menos 1 vezes menos 4. Quanto que é menos 1 vezes menos 4? 4. Beleza. Então calcula para mim aí qual que vai ser o cofator A22. Qual vai ser o cofator A22? Vou dar um tempinho para vocês calcularem aí. Então, me falaram, deram o resultado aqui. Vamos ver. Não vai ser menos 1 elevado a... Quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2 é 4. Menos 1 elevado a um número par vai dar positivo, né? Vai dar 1. 1 vezes quanto? Se eu cortei a linha 2 com coluna 2, sobrou 3 vezes 3. Então, 1 vezes 3, isso dá 3. Isso aí mesmo, galera. Então, ó, calculei todos os meus elementos aqui, cofatores. Então, se eu fizesse a matriz cofatora seria 7 menos 5, 4 e 3. Certo? Essa seria a matriz cofatora.
Beleza. Agora vamos calcular de uma matriz 3 por 3. Como é que eu calcularia isso? Ó, tá vendo que eu sempre aplico isso aqui. Uma matriz 3 por 3, se eu for calcular do A11, eu vou cortar linha 1, coluna 1, né? Olha só, vou aplicar o mesmo conceito. Linha 1, coluna 1. Beleza. Então, 1 vai ficar menos 1 elevado a 2. Por quê? Porque eu somo I mais J. Beleza, quem sobrou? Sobrou esse cara aqui, ó. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz. 0 vezes 5 vai me dar 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3. 0 menos menos 3 dá 3. Então, vai ficar aqui menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, vezes o determinante dessa matriz, que é 3, que dá 3. Certo? Entenderam? Todo mundo está acompanhando, galera? Se não entendeu, fala aí no chat que não entendeu, que eu vou dando mais exemplos. Vamos aqui, ó, para o A32. Né? O A32, eu quero calcular aqui linha 2, coluna 2, não é isso? Ou linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. Presta atenção, olha só. Linha 3, 1, 2, 3. Corto a linha 3, coluna 2. Corto a coluna 2. Certo? Então, quem foi a matriz que sobrou? Não foi essa matriz aqui, ó? 1, 0, 2 e menos 3? Então, vou calcular o determinante dessa matriz. 1, 0, 2 e menos 3. Então, vai ficar menos 1, menos 1, elevado a quanto? Quanto que é 3 mais 2? Elevado a 5, vezes... Quando eu calcular esse determinante aqui, ó, vai ficar 1 vezes menos 3, vai me dar menos 3. E aqui vai dar 0, né? Então, vai ficar menos 3. Quanto que é menos 1 elevado à quinta potência? Todo número negativo elevado ao número ímpar dá negativo. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 3. Isso vai dar 3. Tá? Olha só, o cofator desse e o cofator desse deram os mesmos, ainda que esses resultados aqui das matrizes foram diferentes. Conseguiram entender aí como é que eu calculo o cofator? Eu suprimo a linha e a coluna, calculo o determinante do que sobra e multiplico por menos 1 elevado à linha e coluna. Na regra prática, o que a gente tem? A matriz de sinal vai ficar assim, ó. 1. Então, a soma dessa posição aqui na posição 1 sempre vai ser o próprio número positivo. Aqui na segunda posição sempre vai ser negativo, porque vai ser 1, 2, vai dar negativo. E vai ficar assim, ó, positivo. Aqui vai dar negativo, vai ficar positivo, vai ficar negativo, positivo, porque aqui é 3, 1, não é? Ó, linha 3, coluna 1, então expoente 4, negativo e positivo. Então, quando cair nessas posições aqui, você troca o sinal, e quando cair nessas posições, você mantém o sinal. Vamos para a próxima? Vamos fazer alguns exemplos? Então, aqui, ó, se eu quisesse calcular, calculem para mim aí, o A23. Calculem para mim o A23. Qual vai ser o cofator A23? No PISM é difícil cair esse conteúdo, tanto que não tem nem lá no conteúdo programático, né? No SAS é possível cair, viu? Tanto que já caiu uma vez. Bem parecido.
Aí já acharam o resultado aí. Parece que é isso mesmo. Olha só, vamos lá. Então, é isso mesmo, Vitor. Se eu cortar aqui, ó, a linha 2 e coluna 3, vai sobrar quem? 1 menos 1 e 1, né? Então, calculando aqui, ó, vai ficar 1 vezes 1, 1, né? Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Então, o determinante do que sobra é 0. Então, vai ficar o quê? 0. Né? Se o determinante do que sobra é 0, então ficaria menos 1 elevado 2 mais 3 elevado à quinta potência vezes 0. Isso aqui é 0. Beleza? Estão perguntando, por que elevado à quinta? Olha aqui, ó, elevado à soma de i mais j. Quanto que é 2 mais 3? Certo? Ó, olha a expressão. A expressão é menos 1 elevado a i mais j vezes o determinante do que sobra. Beleza? Bem tranquilo, né, gente? É uma regrinha, você aplica aí e consegue calcular. Então, olha só. O que o meu teorema de Laplace ele vai falar? Né? O teorema de Laplace ele fala o seguinte, que o determinante de uma quadriz quadrada de ordem A, ou seja, uma ordem maior do que 1, ou seja, maior que uma matriz unitária, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila ou coluna qualquer pelos seus respectivos cofatores. Né? Então, o que ele está falando? Que se você quiser calcular o determinante dessa matriz, você pode pegar esse cara, pega esse cara, vezes o cofator dele, A11. Se você quer pegar a linha, aí você pega esse cara, vezes o cofator dele, A12. E pronto, você soma isso aqui e acha aí qual vai ser o determinante. Você fala, mas multiplicar assim, ó, para mim é muito mais fácil. Sim, numa matriz 2 por 2 é muito mais fácil. Só que se eu tiver uma matriz maior, né, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4, né, pode ser mais simples eu utilizar o teorema de Laplace. Né? O teorema de Laplace, ele vai me falar, ó, se eu pegar essa linha aqui, o valor e vezes o determinante, ou essa linha aqui, ó, vamos pegar, ou essa linha, se eu pegar o elemento vezes o seu cofator, mais o próximo elemento vezes o seu cofator, né, que seria o cofator desse elemento, eu vou achar o determinante. E eu vou achar o mesmo valor, tanto se for para a linha, ou se for para essa coluna, ou se for para essa coluna. Então, vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Eu tenho aqui, seja essa matriz aqui, ele pede para calcular o determinante de A. Então, ó, se eu quero calcular o determinante por Laplace, fica muito mais fácil, galera. Aí você fala, nossa, como é que vai ficar mais fácil? Você escolhe uma linha ou coluna, né? Aí você já vê, você já percebe que, já que o teorema de Laplace, você escolhe uma linha ou coluna e vai multiplicar o número, né, o número, vezes o cofator, então você pode selecionar a linha ou coluna que tiver mais zero. No meu caso, eu selecionaria essa aqui, ó, essa coluna aqui. Por quê? Porque eu não preciso calcular o determinante adjacente dessa, nem o determinante adjacente dessa. Então, eu só vou cortar esse com esse. Então, vai ficar 3 vezes o determinante dessa matriz aqui que sobra. Ó. 3 menos 4
5 e menos 1. Juan, eu não entendi esse 3, não. Não entendeu 3? Não, já entendi, já. Já entendeu? Rápido. Olha só. Eu vou selecionar uma linha ou coluna, certo? Então, como é que eu faria isso aqui? Eu poderia selecionar essa linha aqui, ó. Não entendeu nada? Aí tá ruim, viu? Não entendeu nada. Olha só. Presta atenção. O teorema de Laplace, ele fala o elemento da matriz vezes o seu cofator de uma linha ou coluna vai dar o determinante da matriz. Então, se você entendeu isso, eu vou te mostrar na prática. Então, você pega aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa expressão. Olha essa expressão. O elemento A21 vezes o seu cofator mais, estou somando a linha, esse elemento aqui vezes o seu cofator, ou seja, isso aqui, ó, esse vezes o seu cofator mais esse vezes o seu cofator vai me dar o determinante. Isso aqui você conseguiu entender? A teoria? O que é Laplace? Beleza. Se você entendeu a teoria, então eu poderia escolher qualquer linha ou coluna, né? Porque o teorema fala, ó, o determinante de uma matriz quadrada de ordem A, de ordem n maior do que 1, é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, linha ou coluna qualquer pelos seus respectivos cofatores. Então vamos lá. Não multiplica cruzado ainda não. A gente só multiplica cruzado no determinante, quando a gente vai calcular o cofator, né? No caso, eu poderia selecionar essa linha, poderia selecionar essa linha, poderia selecionar essa linha. Só que, pensa comigo, vamos ser bem esperto. Se eu vou multiplicar o elemento vezes o cofator, então é preferível que eu pegue a linha ou coluna que tenha mais zeros, não é? Porque se eu pego a linha ou coluna que tem mais zeros, eu preciso calcular menos cofatores. Não é? Ó, zero. Se eu fosse pegar aqui, ó. Vamos olhar. Se eu fosse pegar essa linha aqui, né? Então eu faria isso aqui, ó. Pegaria o menos 1 vezes o cofator A11, né? Mais 2 vezes o cofator A12, mais 3 vezes o cofator A13. Ficou entendido isso aqui? Então, nesse caso dessa linha aqui, eu teria que calcular o cofator A11, o cofator A12 e o cofator A13. Certo? Por quê? Porque eu tenho valores multiplicando. Agora, se em vez de selecionar essa primeira linha aqui, eu selecionar essa coluna, não é essa coluna aqui, ó, é essa aqui, como é que ficaria minha conta? Minha conta não ficaria assim, ó. Não ficaria 3 vezes o A13 mais 0 vezes o meu A23 mais 0 vezes o meu A23, não é? Pensa aí, se eu vou multiplicar 0 com alguma coisa, eu preciso calcular isso aqui? Não. Preciso calcular isso aqui? Não. Não é obrigado a calcular. Para quê? Perda de tempo. 0 vezes isso vai dar 0. 0 vezes isso vai dar 0. Ah, aqui dá 0, aqui dá 0. Se isso aqui dá 0 e isso aqui dá 0, então só preciso calcular o meu A13. Né? E é isso que eu vou fazer. Olha só. Vou escolher aqui a minha terceira coluna. Quando eu corto os elementos aqui, ó. Quando eu corto minha terceira aqui e aqui, sobrar essa matriz. Faço 3 vezes menos 1, que dá menos 3. 5 vezes menos 4, que dá menos 20. Como eu quero esse menos esse, aqui fica isso aqui, né? Positivo. Então, calculei meu determinante, vai dar 17, né?
Meu determinante vai dar 17. Como eu vi, meu cofator, meu determinante, vai ser 3 vezes 17. Certo? Ah, Juan, prefiro calcular do outro jeito. Tá bom, sem problema nenhum. Você quer calcular do outro jeito? O que você vai fazer? Aplicar a regra de Sarhaus, né? Coloca aqui, ó, duplica. Menos 1, 2, 3, 5, menos 4 e menos 1. E faz a multiplicação. Multiplica esses, multiplica esse, multiplica esse, multiplica esse, esse e esse, faz a subtração. Estou mostrando uma técnica que facilita, tá? Então, ficou entendido isso aqui? Como, por que eu apliquei? Ficou entendido aí? Vamos pro próximo exercício. Ó. Exercício resolvido número 2. Ele fala assim, ó. Seja A uma matriz triangular, mostrar que o determinante de A vai ser 5 vezes menos 2 vezes 3. Ou seja, é o produto dos elementos da diagonal principal. Como é que você vai mostrar isso? Você pode mostrar isso aplicando a regra. Né? Você pode selecionar aqui, ó. Ah, vou selecionar essa coluna aqui, certo? Porque se eu selecionar essa coluna aqui, eu vou eliminar isso e isso, né? Vou fazer 5 vezes o meu A, 1, mais 0 vezes o meu A, 2, mais 0 vezes o meu A, 3, não é isso? Então, ó, esse eu não preciso calcular e esse eu não preciso calcular. Então, só vou calcular o meu A11, né? O meu cofator A11. Meu cofator A1 vai ser menos 2 vezes 3. Né? Então, meu cofator A1 vai ser menos 2 vezes 3. Né? Porque se eu fizer aqui, ó, essa multiplicação vai dar zero. Então, já calculei o determinante disso. Menos 2 vezes 3 vezes 5. Por quê? Olha o cofator aqui, ó. Olha o cofator aqui. Então, isso vai ficar quanto? 5 vezes menos 2 vezes 3. Aplicando o quê? Teorema de Laplace. Então, ó, o teorema de Laplace ele permite provar que se eu tenho uma matriz triangular, o determinante é obtido multiplicando os elementos da diagonal principal. Então, olha só, pensa aí comigo. Você já facilitou sua vida, tá? Porque se você vê uma matriz triangular, é só multiplicar a diagonal principal que você vai achar o determinante. São muitas regrinhas que a gente tem, galera. Muito mesmo. Olha só. Vamos fazer esse exercício aqui, vou deixar um tempinho para vocês. Ele pede para calcular os cofatores a seguir. Cofator A32. Só que aqui ele já te dá uma matriz 4x4. Tá? Calcula para mim o A32, o A14 e o A34. Eu vou dar um tempinho para vocês aí. Acabou que eu esqueci de gravar o final de novo. Mas a gente volta na aula de amanhã, a gente vai explicar aí os outros dois exercícios e vamos continuar fazendo exercício, tá? Qualquer dúvida, só me mandar aí que a gente faz aí nas próximas aulas. Então, agora são 9h06 e até mais. Tchau, tchau.